E aí, será o juízo final efetivamente? Olha, tem um gatilho aí que foi disparado diferente de outros temas e você já viu aí na nossa capa, né? O que o Brasil tem a ver com essa questão? Olha, o que está ocorrendo nesse momento ali na questão Rússia e Ucrânia, né? Mais objetivamente, é a explosão, né, que aconteceu no dia de ontem lá na ponte que liga, né, a Rússia à Crimeia, né? A ponte essa que é um troféu do próprio presidente Putin ali, e que foi atacada no dia do seu aniversário. Dá uma olhada, muitas mensagens em um só tema. E tem um detalhe, como isso pode influenciar, né, o nosso cenário aqui local, ainda antes, né, do processo eleitoral agora de 2022, da escolha da renovação do mandato do presidente. Olha, tudo isso, vamos tentar responder por aqui, tá? Eu sou o teu amigo Moisés aqui do canal Pátria e Defesa, é uma manhã, estamos cedinho aqui nesse domingo para trazer essa reflexão. Eu trabalho com esses temas de geopolítica, política, estratégia, assuntos militares aí há 30 anos e, inclusive, conheço todos esses cenários lá que nós vamos citar aqui, já estive pessoalmente, inclusive ali, naquelas bases ali na Crimeia. Deixa eu contar para você um pouquinho desse cenário para ver se você pode entender a dimensão do problema. Bom, primeiro vamos falar dos personagens que estão aqui na nossa capa, né? Biden, Putin e o próprio presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Porque as nossas análises aqui, elas buscam um entendimento do cenário geopolítico internacional para os impactos no Brasil. Ou seja, a gente analisa as questões que estão ocorrendo e como isso pode repercutir aqui na tua vida. Então, não é meramente aqui algo especulativo, tá? A gente procura traçar algum cenário aí, possibilidades e até, talvez, se você precisa fazer algum tipo de atitude. Vamos lá. O que aconteceu aí no dia 8 de outubro? Já vou te adiantar. Dia do aniversário de 70 anos do presidente russo Vladimir Putin. Dá uma olhada nisso. Dentro daquele conflito, você que já acompanha aqui todo esse processo no canal que acontece desde o dia 24 de fevereiro, onde iniciou ali, né, com o avanço daquilo que ficou conhecido operações especiais da Rússia na Ucrânia, né, e que terminaram no último final de semana com a anexação efetiva a partir de um referendo de mais 4 territórios, além do plebiscito que já tinha ocorrido lá na Crimeia. Dessa vez, dentro dessa base territorial ucraniana, o Putin sentou questão e disse que agora aqueles locais, Luhansk, Donetsk, Kherson, né, toda essa região agora também fazem parte da Rússia. E aquele povo agora é povo russo, com distribuição de passaportes, enfim, tem uma série de consequências. E que não seriam aceitos ataques ou retomadas a essa região. E caso essas retomadas ou ações militares nessa região com o objetivo de retomá-las para a Ucrânia ocorresse, isso poderia ser entendido como declaração de guerra. Veja só, como se isso já não estivesse ocorrendo. Mas do ponto de vista da geopolítica e da formalidade internacional, são passos importantes para legitimar ações. Tá? Detalhe, eu não vou aqui tomar partido de um lado ou de outro, eu quero fazer uma explanação para você dentro do contexto que ocorre lá, lembrando que sempre a maior vítima de qualquer uma dessas situações, incluindo guerras, divisão de território, avanço de um país sobre o território de outro, isso implica sempre no sacrifício da própria população. Os poderes, né, as forças que estão por trás, sempre promovem as suas disputas para ganho de poder, mas o civil é quem paga o preço. Então vamos deixar isso bem claro, para que não haja aqui paixões, né, para entendimento de lado. Bom, feito esse nosso disclaimer aqui, é importante nós entendermos que a iniciativa, o ponto inicial ali dos russos era realmente reter ali, né, ou anexar aquelas áreas fronteiriças ao seu próprio território com o objetivo de criar um bolsão anti-ocidente, ou seja, criar uma zona de conforto, né, militar entre o próprio território russo, né, e o Ocidente. Né. Isso é algo que vem historicamente desde a OTAN, ficaria muito longo aqui a gente explicar tudo isso, vem desde a Guerra Fria com o avanço da OTAN em direção do Ocidente para o Oriente, e isso sempre foi algo rebatido e combatido pelas forças, né, ali envolvidas. Pois bem, com esses passos tomados, o principal deles foi o passo que aconteceu em 2014, onde, dado a instabilidade política que ocorria ali na Ucrânia, o presidente Putin resolveu anexar de uma vez só, em uma espécie de operação militar relâmpago, né, o território da Crimeia, uma península ao sul da Ucrânia e que dá acesso ao Mar Negro.
Bom, imediatamente após essa anexação, diga-se de passagem, que não só aconteceu de forma rápida, mas encontrou quase nenhuma resistência, imediatamente a isso se iniciou a construção de uma longa ponte, uma obra gigantesca que foi rapidamente construída e inaugurada pelo próprio presidente Vladimir Putin, e se tornou uma espécie de símbolo ali de poder, força, eficiência, né, e uma demonstração, inclusive, a nível internacional, do poderio russo, uma espécie de ressurgimento. Pois bem, isso, desde então, essa ponte tem sido o principal cordão umbilical entre a região da Crimeia e a porção continental aí que faz conexão com a Rússia, inclusive eliminando ali aquela travessia que antes era feita a partir de ferryboat. Essa área industrial já detinha uma grande quantidade de pessoas, de russos, dentro de território ucraniano, e existiam ali concessões de bases militares russas, inclusive para a construção naval pesada. Eu estive, inclusive, em uma dessas bases em torno de 2014, 2015, ali visitando, para projetos em parceria entre as Forças Armadas Russas e as nossas prospecções da base da indústria de defesa aqui do Brasil. Conheci ambientes altamente industriais, altamente ocupados já pelos russos já naquela época, e que tinham aí esse objetivo militar. Existe uma grande concentração de mão de obra e expertise ali para a produção de navios de guerra de grande porte, submarinos, enfim, os estaleiros são gigantescos e a mão de obra é especializada, então você encontra todo esse ambiente. A Rússia justificou que a instabilidade política pelo qual passava a Ucrânia naquele momento, né, inclusive com aquelas situações todas ocorrendo ali na revolução que ficou conhecida como o Maidan, ali, a Praça Maidan, na capital Ucrânia, Kiev, pudesse ali gerar uma instabilidade e, de repente, a Rússia perdesse o acesso àquela área que já era uma seção sua. Então, dito tudo isso, esse foi o marco inicial desse conflito que se desenrola em escala, vamos dizer assim, mais global, com o apoio da OTAN à Ucrânia a partir de 2014, né? E tudo isso vinha correndo com os avanços territoriais. Houve uma grande ação militar da Rússia dentro da Ucrânia, que anexou vários territórios. Esses territórios, todos a leste e oeste ali dos dois territórios, tiveram mais êxito, porém, a porção norte da Ucrânia, que teve um avanço a partir de outro parceiro russo, que era Belarus, não deu muito certo, e houve um recuo significativo, e aí se concentrou toda a porção ali, leste do território ucraniano, para esses conflitos, e gerou isso, a anexação dos territórios de Luhansk, Donetsk, Kherson, quase que esse cinturão se expandia ali até Odessa, né? Mas também houve algum recuo e a consolidação ali da presença russa no território da Crimeia. Bom, fiz apenas um contexto aqui para você entender essa questão. Quais os motivos desse vídeo aqui, objetivamente? Bom, se você está assistindo isso agora, nessa nossa estreia, cedinho aqui na manhã de domingo, você já está sabendo que essa ponte, que foi inaugurada inclusive pelo Putin, considerado um símbolo da sua força, do seu poder, no dia 8 de outubro, foi atacada por uma grande explosão. Parte de uma das pistas cedeu totalmente. A pista ferroviária, ou seja, que conduz o abastecimento ferroviário para a região, foi muito comprometida, inclusive ficou pegando fogo por várias horas, pode ter comprometido, inclusive, estruturalmente a ponte, o que pode levá-la a interditar ou a ter algum tipo ali de, vamos dizer, diminuição significativa de tráfego, né? Bem como seções inteiras que foram parar no fundo do mar. É algo realmente impressionante, se você não viu. Tem cenas aqui no nosso canal sobre esse tema, se for possível eu coloco aqui também no decorrer desse vídeo, só para você ter uma ideia. A princípio, um caminhão saindo do lado russo em direção à Crimeia que teria carregado ali uma quantidade significativa de explosivos que gerou aí essa destruição. Mas estão ocorrendo investigações nesse momento, porque imagens também demonstram que pode ter vindo de baixo, enfim, há observações de que embarcações passavam por baixo da ponte nesse momento e as investigações estão fluindo. Porém, ao que a gente analisa imediatamente, parece que foi exatamente esse veículo em uma subida, e detalhe, coincidindo com o retorno na pista ferroviária da ponte, com um trem de combustível e mantimentos,
que estava logo ao lado e que ficou intensamente ali em chamas. Olha, isso já é um grande estopim, porque nos últimos dias o que levou efetivamente esse ataque foi os avanços que as tropas ucranianas estão fazendo em relação aos territórios declarados agora russos, né, que passaram aí pelo referendo, ali pelo plebiscito, e estão já oficialmente pelo lado russo sendo anexados. Detalhe, no exterior ninguém reconhece esses plebiscitos, enfim, essas anexações, né? Isso tem apenas um lado. Pelo menos a nível diplomático ainda se encontra nesse formato. Mas esse avanço e esse reconhecimento, vamos dizer assim, repentino, né, essa ação política para o reconhecimento desses territórios e o avanço dos ucranianos para retomá-los pode ter gerado aí essa precipitação desse ataque. Lembrando que retaliações significativas no passado da Ucrânia em relação à Rússia se limitaram ali a uma grande ação militar que houve para a nau Capitânia, né, o Moskva, ou o Moscou, que era um grande destroyer russo que comandava a frota do Mar Negro, que foi atingido também por mísseis, mas era um alvo militar. Diferente desse momento, a ponte é uma estrutura estratégica, civil e militar ao mesmo tempo, o que muda, vamos dizer, o engajamento do cenário. Mas traz para esse momento o que vem ocorrendo há cerca de 10 a 15 dias. Falas tanto do lado ucraniano, a partir do presidente Zelensky, como do próprio presidente Biden, falando que caso haja uma escala desse conflito para uso de material nuclear tático, né, isso poderia gerar um Armagedon no planeta, ou seja, uma espécie de destruição mútua, né, dos lados. Eu achei até exagerado lá do tio Sam atual, né, mas que isso poderia descambar para esse momento. Mas tudo indicava que os meios convencionais seriam os aplicados. Mas isso agora pode mudar tudo, porque além disso estar ocorrendo, houve um grande recuo de tropas russas nas cidades já declaradas russas, que eu já citei aqui, o que pode indicar que a tropa pode ter sido recuada para que um ataque massivo aconteça, um ataque contrário em território dentro da Ucrânia, pode ser de grande escala convencional ou nuclear tática, isso não está descartado. Aliás, foi anunciado nos bastidores até a possibilidade que experimentos nucleares táticos de exibição de força poderiam ser aplicados ali na região do Mar Negro. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo momento, e no dia do aniversário do Putin, a gente sabe que essas referências de aniversário, datas memoráveis, né, isso fere muito orgulho, tanto dos nacionais quanto do próprio líder ali do país. Tudo isso no mesmo dia, e um ataque ao principal ativo, que é a ponte de conexão de suprimentos, alimentos e energia para a Crimeia, que compromete todo o abastecimento das tropas que já estão hoje no lado em território, ex-território ucraniano, segundo os russos, ou ainda territórios ucranianos, segundo aí o resto do mundo. Esse tipo de ataque pode sim trazer consequências gravíssimas e pode gerar uma ação de retaliação tático-nuclear por parte dos russos. Olha, saber se isso vai efetivamente ocorrer é muito complexo, porque as consequências são gravíssimas, não só para os próprios russos, para a Rússia, para o próprio Vladimir Putin. Agindo ou não, haverá consequências, e isso precisa ser medido com réguas. Porém, alguns indicativos, inclusive como a colocação de generais mais linha dura sobre o comando geral das operações ali, indicam um recrudescimento ali e uma intensificação, né, de ações naquela região. Muita coisa a se esperar. Bom, e você também viu ali, o presidente Bolsonaro está na capa, e nós com isso, eu brasileiro, muita gente tem me perguntado, Moisés, uma hecatombe nuclear no hemisfério norte, essa poeira radioativa chega aqui, vai contaminar o mar, a água, enfim. Olha, eu vou dizer o que é simplesmente a minha opinião. Ao que parece, um passo intermediário desse processo poderia sim ser uma resposta tática nuclear. Aliás, o governo russo já soltou algumas vezes isso. O Dmitry Medvedev, que aliás tive a oportunidade em missões entre o Brasil e a Rússia, nós conversamos lá em Moscou, acompanhando missões brasileiras oficiais aqui
do setor da defesa, é um cara bastante linha dura. E ele já declarou algumas vezes, num tom inclusive acima do tom do Putin, que essa resposta deveria ser a nível tático nuclear. Porém, ontem, o chanceler russo Sergei Lavrov, que há muito comanda, né, a política internacional do Kremlin, já disse que isso não está nos planos da Rússia. Mas olha, o papel do diplomata é ser diplomata, né? A gente não sabe efetivamente o que está por trás disso. Em resumo, para a nossa questão nacional aqui do Brasil, para a tua vida, o que eu acredito não é no impacto químico ou nuclear ou de resíduos desse conflito, resíduos físicos desse conflito. Porém, as consequências econômicas para o Brasil e para o mundo serão catastróficas. Nós já vivemos uma pressão, né, a nível de preço de combustíveis, a nível de... A energia, a matriz energética global está sob tensão. Recentemente, há cerca de alguns dias aqui desse vídeo, nós tivemos a OPEP diminuindo a oferta de energia nas vésperas do inverno no hemisfério norte, o que vai dar pressão econômica e aumento de preço de energia, meu amigo, significa aumento de preço de toda a escala de produção no mundo. O alimento fica mais caro, a tecnologia fica mais cara, tudo tem como base a energia. Também o conforto, né, da população do hemisfério norte vai ficar muito comprometido. Já existem regras de controle que aumentaram o preço da energia lá na ponta para o cidadão europeu, mas que também já falam em perda de liberdade, as pessoas já têm que se submeter a determinados racionamentos, olha, imaginados apenas em período de grandes guerras, né? Então, há sim uma retração a nível mundial, as pessoas refazem os seus planos quando esse tipo de conflito se avizinha, né? E é uma grande preocupação. Lembrando que boa parte das políticas que nós aplicamos aqui no Brasil e que reabastecem o mundo, como por exemplo a política de fertilizantes, nós encontramos a solução com os nossos amigos e parceiros comerciais da Rússia, que aliás garantiram os fertilizantes para a nossa safra 2023. Também, vamos dizer assim, o alívio da pressão sobre o preço do óleo diesel no Brasil, que é a matriz de transporte, é o que alimenta a matriz de transporte aqui nacional, foi diminuído justamente pelo diesel russo, que inclusive chegou essa semana em portos aqui no sul do país e que trouxeram o preço do diesel um pouco mais para baixo. Então isso vai ter um grande impacto no mundo e também no Brasil. Agora tem o outro lado. Em tempos de conflito, o Brasil foi um grande provedor de minério de ferro, alimento, insumos e matérias-primas de toda forma para os países que conflitavam entre si. Eu quero só te deixar um pouco mais tranquilo no final desse vídeo. Olha, essa confusão está muito ligada ao hemisfério norte. O Brasil precisa manter uma equidistância entre os dois players e é um conflito que envolve basicamente Rússia e OTAN. Nós não fazemos de forma orgânica eixo com nenhum desses dois lados. Nós temos a nossa própria posição no hemisfério sul, aliás, de ser uma das maiores potências do hemisfério sul, tanto do ponto de vista econômico quanto militar. E manter a nossa diplomacia nesse processo vai determinar qual o caminho a seguir. Lembrando também, nós estamos aí com eleições na porta e essa é uma missão para nós nos preocuparmos do ponto de vista geopolítico após o dia 30 de outubro. Mas vale a pena aqui já fazer esse exercício. Eu só quero finalizar isso aqui te tranquilizando. Não é hora de sair correndo e armazenar ali todo tipo de mantimento, nem combustível, tá, pessoal? Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, mas existem os prenúncios, os tambores aí de conflitos mundiais. Detalhe, dia 24 agora de outubro, está aí na porta. São 8 meses de conflito bélico real no campo de batalha. E essas datas significam muito. Vamos ver o que espera. Se gostou desse conteúdo aqui, dá um like aqui no canal do Moisés Pato Defesa. A gente tem live e vídeo todos os dias. Eu não simplesmente dou a minha opinião aqui. Eu vivi nesses ambientes. Eu trabalho com isso há 30 anos na base da indústria de defesa nacional. Faço parte de inúmeros conselhos decisivos que aconselham o ministro da Defesa, ministro de Relações Exteriores, presidente do Brasil e até em outros estados nacionais. E aí eu venho compartilhar um pouquinho dessa visão, dessa opinião aqui com você para esse tema. Se você gostou, se inscreve agora no canal. Aliás, estamos chegando a 718 mil inscritos nesse momento que você assiste aqui esse vídeo. Colabora com isso, dá like, se inscreve, compartilha se você gostou com os amigos, que todo dia tem vídeo e live aqui. Live, com toda certeza, ali por volta de 21 horas, todo dia a gente se encontra e passa mais de 2 horas conversando sobre esse e outros temas. Nesse momento atual, estamos tendo um foco enorme
na nossa questão eleitoral brasileira, porque essa vai impactar diretamente nas nossas vidas pelos próximos 4 anos e pelas 4 décadas seguintes. E você já sabe, inclusive, a minha opinião. Então chega junto com a gente aqui, participa desse debate diário. Espero que tenha gostado do vídeo. Esse é o canal Pátria e Defesa, esse aqui é o seu amigo Moisés. Um forte abraço, fui! Até mais!